Quão frio era há 100 milhões de anos! Ao ponto de um homem apenas ir ao banheiro e a água congelar antes de tocar o chão. Depois de muito esforço, Pedro conseguiu criar o primeiro arranjo floral pré-histórico feito de gelo. Recentemente, Pedro investiu em uma máquina do tempo, mas, ao tentar usá-la, um erro mandou diretamente para 10 mil anos atrás. Ele pensou que havia se perdido em algum vale e até pegou seu celular para buscar sinal, mas, após escalar montanhas e atravessar rios, notou algo surpreendente. Havia dinossauros voando e nadando ao seu redor. Foi aí que Pedro percebeu que havia viajado no tempo. Logo depois, ele encontrou alguns macacos e, pensando que talvez fossem seus ancestrais, tentou tirar uma foto com eles. Mas, ao ver que nem sabiam andar direito, decidiu acelerar a evolução deles. Planejou ensiná-los a fazer fogo, mas, após 2 anos e meio tentando, nenhuma faísca apareceu. Pedro então recomendou que, da próxima vez, usassem um isqueiro. Em um dos dias em que estava em busca de comida, Pedro viu um dinossauro pequeno e deu-lhe um chute de brincadeira. No segundo seguinte, o pai do filhote apareceu. Pedro, rapidamente, tirou a calça, improvisou um estilingue com um elástico e ameaçou o tiranossauro, dizendo que sabia enfrentá-lo pois havia assistido a muitos filmes de dinossauros. O tiranossauro, talvez intimidado, jogou-lhe um favo de mel em sinal de paz. Enquanto andava e comia o mel, Pedro se deparou com um enxame de vespas selvagens. Em questão de segundos, foi picado até desmaiar. 2 anos e meio depois, acordou e, ao seu redor, viu 2 humanos primitivos. Mas, antes que pudesse cumprimentá-los, foi golpeado novamente. Quando acordou outra vez, estava em uma vila de nativos. Pedro, emocionado ao finalmente ver outros humanos, tentou se comunicar, mas ninguém o entendia. Nesse momento, chegou um grupo de uma tribo maior para cobrar tributos. Os moradores rapidamente ofereceram seus recursos, mas o chefe Luiz notou Pedro e, encantado com o cabelo dele, decidiu levá-lo como sua esposa. Pedro tentou lutar, mas foi derrubado e levado. Durante a jornada, o líder da caravana machucou o braço ao cair sobre uma pedra. Luiz, achando que o ferimento era grave, queria enterrá-lo ali mesmo, mas Pedro percebeu que ele ainda podia ser salvo e impediu o enterro. Ele improvisou uma tala com 2 galhos e algumas tiras de pano, criando um curativo rudimentar. Com esse pequeno ato, Pedro mostrou seu engenho e conquistou a confiança dos moradores. E essa atitude de Pedro deixou os homens das cavernas boquiabertos. Quando retornou ao vilarejo, Luiz viu quão inteligente Pedro era e o mandou subir até a Torre Celestial para trazer o ancestral de volta. Mas Pedro tinha medo de altura e não queria ir. No entanto, vendo que a pressão do grupo era grande, ele acabou concordando e subiu pela torre. Após dias e noites de esforço, finalmente, ao amanhecer, Pedro chegou ao topo. No entanto, o ancestral, que estava lá em cima há tanto tempo sem ver ninguém, ficou tão excitado que acabou caindo. Felizmente, sua força nos braços foi impressionante, e ele conseguiu segurar a beirada da rocha a tempo de não cair. Vendo isso, Pedro rapidamente tirou um cigarro e ofereceu ao ancestral para acalmá-lo, mas o vento forte no topo da torre impediu que ele acendesse o cigarro. Então, Pedro pediu para o ancestral usar a mão para bloquear o vento, mas não deu certo. Ao ver que a situação estava dessa maneira, Pedro teve que descer novamente. Quando ele chegou ao pé da torre, as pessoas da tribo se aglomeraram, perguntando onde estava o ancestral. Pedro respondeu que ele já deveria ter descido, e mal acabou de falar, o ancestral caiu ali ao lado, morto. Vendo isso, Luiz ficou furioso e expulsou Pedro da tribo. Desorientado e sem conhecer o caminho, Pedro teve que voltar para o pequeno vilarejo onde começou. Ao ver que Pedro sobreviveu, o chefe da aldeia achou que ele era realmente talentoso e pediu que as mulheres do vilarejo o tratassem bem. Vendo o carinho dos moradores, Pedro decidiu retribuir, então começou a acelerar o desenvolvimento da civilização. Ele ensinou as crianças a escrever e desenhar nas paredes, depois ensinou sobre higiene pessoal e, em seguida, construiu banheiros para eles. Para melhorar as condições de vida, Pedro também ensinou como pescar, dizendo-lhes para ser rápidos, precisos e eficazes. Quando percebeu que eles eram melhores do que ele na caça, Pedro decidiu introduzir um pouco de tecnologia e inovação. Ele inventou uma máquina que flutua no ar, entrando diretamente na era agrícola. Depois, Pedro pegou o trigo que cultivou e colocou em uma máquina movida por dinossauros para moer os grãos. Em seguida, ensinou-os a amassar a massa, e usou um pequeno bastão para fazer um buraco nela. Após muitos passos, um pão delicioso saiu do forno. Para trazer um pouco de diversão à vida, Pedro construiu uma bicicleta de 3 rodas e até criou uma pequena fonte. O tempo passou rapidamente,
E em um piscar de olhos, 2 anos e meio se passaram. Nesse dia, Luís voltou para cobrar a proteção. Pedro, vendo a situação, rapidamente mandou fecharem o cercado, mas Luís contornou tudo e entrou por outro lado. Vou vender as correias do seu cinto por metade da casa, ele disse. Vendo o pequeno vilarejo prosperar tanto, Luís ficou furioso e ordenou que destruíssem todas as instalações. Ao ouvir isso, Pedro se preparou para argumentar com eles, mas Luís não queria ouvir explicações, e mais uma vez, sacou uma agulha venenosa para atacar. Quando os moradores viram que Pedro estava prestes a ser atacado, todos se colocaram à sua frente para protegê-lo. Pedro se sentiu orgulhoso com isso, mas no momento em que deu uma brecha, foi atingido. Aproveitando que o veneno ainda não havia feito efeito, Pedro rapidamente devolveu a agulha venenosa de volta. Luís, vendo que seus homens foram nocauteados, teve que se retirar temporariamente. Os moradores, preocupados que Pedro tivesse sido envenenado, rapidamente começaram a sugar o veneno de seu corpo, mas acabaram ficando intoxicados no processo. No dia seguinte, Pedro estava voltando da caça. Mas Pedro logo percebeu que a aldeia estava um caos, com algumas pessoas penduradas nas árvores. Ao ver isso, ele ficou devastado de tristeza, mas no momento seguinte, ele percebeu que tudo era parte do plano de João, provavelmente uma referência a alguém do enredo. Ao ver os aldeões enterrados até o pescoço, Pedro correu até eles, desesperado, mas logo percebeu que a aldeia havia sido queimada, sem vítimas, e os moradores estavam bem. No entanto, Pedro estava furioso por sua casa ter sido saqueada. Ele imediatamente levou alguns seguidores e foi até Luís, mas sabia que o inimigo era forte demais para ser derrotado pela força bruta. Então, Pedro propôs resolver tudo com um jogo de futebol para decidir quem teria o controle da situação. Luís, ao ouvir isso, começou a rir e chamou seus jogadores. Entre eles, havia um prisioneiro em uma gaiola, pois esse jogador ficava agressivo se não jogasse futebol por um dia. Vendo a força do oponente, Pedro ficou intimidado e ficou em silêncio. Sem alternativas, Pedro voltou à sua aldeia e reuniu alguns jovens aldeões para formar um time de futebol improvisado. Ele tentou explicar que o futebol era um jogo onde se usava os pés para chutar a bola, mas os nativos não conseguiam entender. Pedro teve que ensinar desde a teoria até a prática, incluindo treinamento físico e técnico. Ele também ia todos os dias à aldeia inimiga para espionar usando um binóculo artesanal. Assim, Pedro treinou os aldeões desde a primavera até o verão, até o grande dia do jogo. Quando chegou o dia da competição, Pedro preparou uma camisa para os jogadores e convocou todos os membros da aldeia para assistirem. O jogo de disputa pelo status começou à noite, mas no primeiro tempo, a sua equipe já estava perdendo de 0-4. Pedro então, ao ver uma oportunidade, chutou a bola contra o poste, mas felizmente um de seus seguidores conseguiu marcar um gol. No entanto, a alegria foi curta, pois o mesmo seguidor, ao comemorar, caiu na lava, o que fez o time de Pedro ainda mais desmotivado. O primeiro tempo terminou com um placar de 1-4. No segundo tempo, Pedro atacou rapidamente e conseguiu empatar o jogo. Mas a sorte não durou muito, e o goleiro teve todos os seus dedos quebrados. Para piorar ainda mais, um outro jogador foi capturado por um pterodáctilo, o que deixou o time com apenas 3 jogadores contra 5 adversários. Em um momento de desespero, Pedro fez um salto incrível e conseguiu marcar o gol da vitória. Com a vitória, Pedro e Luís fizeram um acordo de paz para que todos vivessem em harmonia dali em diante. No meio da celebração, uma luz brilhante apareceu no centro do campo, e, de repente, uma pessoa surgiu. Era a esposa de Pedro. Ela havia visto na TV que arqueólogos descobriram uma grande quantidade de inscrições em uma caverna, incluindo o nome de Pedro, e então percebeu que ele havia viajado no tempo. Ela veio então para resgatá-lo.